Então, boa noite, pessoal. A partir de agora estamos iniciando a aula de hoje, né? Ainda é sobre planilhas eletrônicas e estamos usando o Google Sheets. A aula está sendo gravada, Joel e Keissa autorizaram, os presentes no momento. Se entrar mais alguém, a gente também pede autorização, tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Não sei se vocês vão... Vocês estão vendo aí a tela de planilhas? Estão vendo minha tela? Tá. Virou agora. Não, eu sei. Agora apareceu. Deu tudo bem, é porque eu tinha saído. Beleza. Aqui estão as duas planilhas das aulas anteriores, né, que a gente usou em sala. Né, as gravações também já foram disponibilizadas. Eu já criei a de hoje, tá? Da aula 3. Inicializei. Eu vou fazer a prática aqui daquele material que a gente pegou de uma professora da USP. Uma professora, tá aqui a apostila, Google Planilhas e tal. Então a gente vai fazer hoje a gente vai fazer a sequência desse material que eu pedi para vocês estudarem e tentarem fazer também. Então a gente vai fazer até onde der, né? Então, 7 horas agora, que é normalmente o horário que eu começo a aula. O pessoal não consegue chegar antes por causa do trabalho e tudo mais. A gente vai ir até 8 horas, o que for necessário. Então, eu criei essa nova planilha, né? Como vocês sabem, você pode criar clicando nesse ícone, nesse mais. Agora, é claro que eu acho que vocês já perceberam que eu acredito até ter mostrado a vocês que existem diversos modelos prontos, né, de planilhas que vocês podem utilizar caso vocês precisem fazer alguma planilha semelhante. Não só aqui, como no Excel também tem vários modelos prontos, né? No Excel tem as aulas gravadas lá na playlist da turma. Por exemplo, se eu abrir essa planilha aqui, ele já traz pronto para mim, né, a planilha. Eu já posso utilizar ela como uma planilha de programação diária do que eu vou fazer de 8 da manhã até 6h30, né? Se eu quiser programar minha semana, tá? Então já tem algumas planilhas aqui. Eu clico aqui e volto. Eu não vou apagar, eu posso renomear, remover, tornar ela disponível offline, ou seja, eu conseguir acessar ela sem precisar estar conectado à internet, mas eu vou remover ela aqui, foi para a lixeira e ok. Gente, eu comecei aqui já com essa planilha pronta, mas eu vou mostrar para vocês, para a gente não perder tanto tempo na digitação, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. Vocês estão vendo aqui esse material, né? Primeiramente agradecer a professora Clélia Camargo, que disponibilizou esse material na internet. Eu gostei, eu já tinha pedido para vocês darem uma olhada, para quem está iniciando, né? E hoje a prática da aula de hoje vai ser em cima dele, tá? Professor? Oi. Tem como comentar só um pouquinho na sua tela? Agora. Obrigada. Pronto, então a prática de hoje vai ser em cima desse material. E o que é que ele diz, né? Vamos criar e importar planilhas, ó. A gente vai seguir ele bem passo a passo aqui mesmo. Então, ela diz, toda pessoa que tem uma conta no Google tem acesso a seus aplicativos, tá? Disponíveis. Licença, pessoal, só rapidinho aqui. Só um momento, pessoal.
um momentinho. Deixa eu só... Tá, tô de volta aqui, tá? Desculpa. Tocou aqui no computador. Então eu fiz essa planilha, eu digitei esse texto que está aqui, mas eu vou seguir, né, o passo a passo. Então ele diz, ó, disponível lá direito superior do navegador do Chrome. Isso aqui a gente já fez, tá? A gente entrou aqui, criamos nossa planilha. Então a gente criou a planilha, é isso que ele está dizendo aqui, eu clicando no mais, eu já fiz isso antes, né? Essa é nessa opção aqui, eu cliquei aqui e criei uma planilha nova, né? E saí digitando aquele texto que vocês estão vendo. Vou voltar novamente. Tá aqui ela, ó. Essa planilha sem título. Não, essa aqui é outra. Tá aqui ela, né? Então, o que é que ele vai dizendo o que é que acontece, papapá. Então, ele pede pra gente, tá aqui a planilha, e aí ele pede o primeiro exemplo, digitar esse texto aqui. Aí eu digitei, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Só esse trabalho braçal mesmo para digitar esses valores. Esse é um total de alunos matriculados lá que ela usou como exemplo. Eu digitei um aqui abaixo do outro, né? Mas depois ele pediu que ficasse assim. Ou seja, eu fiz isso, né? Deixei todo nesse formato. Vocês podem ver que já está bem parecido. Só não coloquei o título tão grande, tá? Então digitei, coloquei esses números. Mas eu vou mostrar só uns detalhes a você. Na hora que eu digitei, vocês podem estar perguntando, professor, como é que os números ficaram desse formato, por exemplo. Se vocês observarem, o que ele tem aqui é o total de alunos. Por exemplo, aqui está errado, né? Ó. Qual o total aqui? 59.084. Não é o valor que está errado, eu não estou nem preocupado. Licença, professor, o senhor pode aumentar novamente a tela? Ele está aumentada, essa daqui. Já estava aumentada. Não é o valor que está errado, tá? O que está errado, na verdade, é isso aqui, ó. 2 vírgulas. Ah, você está falando dessa tela aqui? Isso. Eu dei um zoom aqui, tá? Se você quando quiser dar um zoom maior. Tá. Então não é o valor aqui. Você vê que está com vírgula, né? Não existe pessoas, quantidade de pessoas com vírgula, né? Quantidade de pessoas é um valor inteiro. Então, aula passada ainda, formatar número. Eu posso colocar aqui, você vê que tem uns números que ele está formatado como número, mas eu quero tirar essa vírgula. Então eu tiro aqui, eu diminuo o número de casas decimais. Eu seleciono e diminuo, tá? Deixa eu ver se está gravando isso, acho que tá. Tá. Beleza? Deixei assim. Você pode perguntar, professor, mas uns no mestrado, doutorado e especiais estão assim, né? Num canto e o outro no outro. Como é que eu faço isso? Isso tudo é formatação, né, gente? É alinhamento horizontal. Aqui está a esquerda, aqui está alinhada à direita. Essa opção aqui. Se eu deixar centralizado, se eu deixar à direita. Beleza? Então ele fala dessa formatação. Ele pediu aqui para colocar título em negrito, a fonte Arial 14, aí eu já não tinha feito ainda. Você pode vir aqui, negrito, fonte Arial já está, eu venho aqui e boto 14. Aí ele pediu mais, selecionar as células do título para mesclá-los horizontalmente. Por quê? Antes, quando eu digitei aqui, a célula está assim, ó. Esse texto está digitado na célula A1. Mas se eu quiser que ele fique ocupando essas duas células, eu tenho que selecionar e mesclar. A gente chama isso de mesclar células. Então ele mescla e centraliza aqui o total de alunos matriculados para essas duas colunas, tá? Eu clico aqui para, se eu quiser ajustar assim, ó, deixar mais, seguro e arrasto. Bem simples, né? 2 cliques ele automaticamente ajusta. Preste atenção nisso que eu estou falando, porque as atividades que vão valer nota, essa atividade aqui era para vocês terem feito, tá? E vocês ainda podem fazer. Aqui eu vou já assim. Vocês ainda podem fazer como forma de prática, mas a atividade que eu peço para avaliar e pedir nota, toda essa formatação, todo esse
esses passo a passo que eu estou fazendo aqui, eu avalio. Então, se você chega lá, não coloca a fonte como eu estou pedindo no trabalho, né? Não faz esse tipo de... Boa noite, Silvânia. Eu estou gravando essa aula, tá? Eu só peço que você escreva aí no chat, caso você autorize. Boa noite, professor. Estava tentando entrar na aula, porque o senhor disse da última vez que eu poderia entrar com o meu e-mail acadêmico, mas como eu esqueci a senha do e-mail, eu estava tentando entrar automaticamente, não estava conseguindo. Tudo bem. Não, tudo bem. Eu só peço que você entre no chat aí e autorize, caso você autorize a gravação da aula. Tá, o senhor vai estar colocando essas aulas onde? Vou enviar para vocês o link da aula. Da mesma forma que já está o outro. Vai estar no YouTube no final das contas, né? Certo, mas o senhor vai enviar para onde? Pro Moodle, Pro Moodle eu envio o link, certo, mas ela vai estar hospedada no YouTube. Tá bem. Então eu fico aguardando você escrever aí. Ou pelo menos falar em áudio, né? Já que já está gravando, inclusive. Por mim, tudo ok. Tudo bem, ok. Então deixa eu voltar para cá. Então ele pede toda essa formatação aqui, o mesclar horizontalmente, centralizar no texto, restantes dos dados, fonte Roboto tamanho 12, aplicar alinhamento à direita para as subcategorias da pós-graduação, aplicar soma aos totais correspondentes. Então foi o que ele pediu. Ele pediu exatamente esse Roboto 12. Eu vou selecionar todo mundo, vou marcar aqui, eu posso procurar essa Roboto aqui, tamanho 12. Foi isso que ele pediu, beleza? Então ele pediu para colocar isso aqui alinhado à direita, selecionei os três e alinhei à direita, como vocês podem ver aqui, e os demais por padrão é alinhado à esquerda. Então arrastei aqui e deixei formatado já como ele pediu. E ele ainda pediu o seguinte: aplicar a função de soma aos totais, ou seja, total no caso aqui de pós-graduação, né? Deixa eu ver como é que ele está aqui. Tem um pós-graduação e tem um total de pós-graduação. Eu até coloquei uma linha a mais, né? Então essa linha aqui eu posso apagar. Vou selecionar ela, clico com o botão direito, excluir linha. Então esse total aqui é só daqui. Então como é que eu faço essa soma? Eu já ensinei a vocês na aula passada, né? Igual soma de B5 até B7. Se alguém tiver dúvida, por favor, pode falar. Mas o que foi que ele pediu aqui? Que eu usasse a função soma, isso aqui, ó. Então eu clico aqui na célula onde eu quero. Se você esquecer da fórmula, você pode clicar aqui, ó, e ver todas as fórmulas. As principais mais simples: soma, média, contagem de números, máximo e mínimo. Então soma, eu seleciono soma e ele já pede quais são os valores que eu quero somar. Então eu posso clicar arrastando aqui os três, ó, e depois do Enter ele já faz a soma. Ele mesmo coloca a fórmula, tá? E ele pede também a soma aonde? Total de alunos, né? Então esse total aqui não é total, é total de alunos. Eu clico aqui, clico nessa opção e total de alunos. Mesma forma, eu vou apagar para fazer novamente, ó. Clico, soma. Qual é o total de alunos? Eu não vou somar tudo, né? Porque se eu somar tudo, eu vou estar somando essa quantidade aqui duas vezes. Todo mundo entendeu? Eu vou somar o total de graduados, o total aqui de pós-graduados, né? Aí como é que eu faço? Seleciono esse. E aí você diz, e seleciona esse? Ele não pega. Aí você pode dizer, não, professor, selecione esse, arraste até aqui. Faz sentido? Faz, né? Porque é o total de graduados mais a quantidade de mestre, de doutor e de especiais. Pronto. Aí de B2 até B7. Beleza.
Mas se eu quiser somar essa célula, o valor que está nessa célula com o valor dessa, de forma não contínua, como eu sempre estou fazendo. Então, eu clico aqui, ele aparece aqui, ó, B2. Eu clico aqui, ele aparece o B8. Mas eu quero somar os dois. Então, uma forma é vocês clica na célula, segura a tecla Ctrl e clica na outra célula. Aqui é porque eu fiz duas vezes, né? Eu vou apagar, clico, seguro o Ctrl e clico. Então ele faz o que? A soma aqui, olha a diferença. Ele está fazendo a soma de B2 e B8. É um ponto e vírgula que tem aqui entre as duas referências, tá? Aí eu dou Enter. 97.964. É diferente dessa soma aqui, ó. Se você olhar, ó, soma, igual soma, abre parênteses e fecha parênteses, de onde até onde? De B5, esse aqui é um 2 pontos. Quando eu tenho 2 pontos na função, eu estou fazendo a soma desse intervalo aqui, ó. Beleza? Todo mundo entendeu? É isso que ele pediu até agora. Até aqui, ó. Função soma correspondência. Professor, Oi. pode repetir de novo? Que parte? Mais especificamente. Essa parte que o senhor estava falando. A soma aqui ou a soma aqui? Em total de alunos ou em total aqui? Porque são coisas diferentes. Em total de aluno. Pronto. Total de alunos. O que é que ele está fazendo a soma aqui? Ele está fazendo a soma da célula B2 e da célula B8. Ou seja, ele está somando B2 com B8. Tem sentido? Tem, porque B2 é a quantidade de alunos graduados. E B8 é a soma de mestres, doutores especiais, ou seja, a quantidade de alunos pós-graduados. A soma desses dois valores é o valor total. Tá? É o valor total. Eu tinha outras formas de fazer isso? Tinha, mas pelo exercício ele pediu usando a função soma. Por exemplo, eu podia fazer igual B2 de forma mais simples, mais B8 simplesmente. Dá o mesmo valor. Tá? Vou dar Ctrl Z aqui para ficar dessa maneira. Outra forma de você somar o total de pessoas, gente, seria como? Bem, aqui eu estou tendo o total de homens e o total de mulheres. Opa, mulheres está errado. Clique duas vezes, né? Rapaz, aqui, mulheres. Total de homens e total de mulheres. Bem, é claro que essa quantidade de pessoas aqui é exatamente a mesma soma de graduados. Que isso aqui é uma categoria, né? Digamos assim, títulos. E aqui é a categoria sexo. Outra forma seria eu somar B10 e B11 aqui, ó. Ou daqui até aqui, tanto que é como está lá. Mas seria utilizar a soma aqui, ó. Soma B10 e B11. Opa, de B10 até B11. O que é que vocês têm que entender? É que quando eu tenho aqui, ó, dois pontos entre as duas referências, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou somando de B10 até B11. Ou seja, daqui até aqui, esses dois valores. Se eu colocar aqui soma e colocar some B2 e esse total aqui, segurando a tecla Ctrl, ele está somando, ele não está somando mais de B2 até B8. Ele está somando a célula B2 e a célula B8. Beleza? Ele está somando esse valor com esse valor, simplesmente. Obrigatoriamente, tem que ser o mesmo valor de quem? Dessa soma aqui, ó. De mulheres com homens. Obrigatoriamente. Claro. Porque se eu tenho o total de pessoas graduadas é 59.084 e de pós-graduados é 38.880 e tenho essa quantidade de homens e essa quantidade de mulheres, bem, todas essas pessoas aqui, ou é homem ou é mulher. Entendeu? É a mesma quantidade que está daqui até aqui, desse valor com esse, é a que está com essa soma aqui. Então, tanto faz você somar esses dois, como você somar esses dois. O que mais importa aqui é você entender o quê? A sintaxe da função. Uma coisa é eu somar B2 com B8. Eu uso um ponto e vírgula.
Outra não é contínuo. B2 está aqui, B8 é aqui. Outra coisa é eu somar assim, ó, de B5 até B7. Entendeu? Você está somando a célula B5 com a célula B6 com a célula B7. Conseguiu entender? Joel? Sim, professor. Consegui entender. Beleza. Então ela continua dizendo, no menu arquivo é possível realizar uma série de ações sobre o documento editado, inclusive fazer download de outros formatos. Isso a gente já falou. Você vem aqui no menu arquivo, se você quiser fazer um download desse arquivo para o Excel, por exemplo, e usar no seu Excel, você clica aqui. Você quer usar em PDF, você clica aqui. Né? No Excel você vai fazer um download. Ele já fez o download aqui para o meu computador. Eu faço aqui, ó, fazer download no PDF. Ele aqui criou e já fez um PDF para mim. Às vezes eu quero exportar, mandar isso para alguém. Não vou mandar um arquivo de uma planilha eletrônica, tá, gente? Normalmente eu mando um arquivo assim de Excel. Então eu mando aqui exportar, ó, toda a configuração. E ele já baixou aqui para mim também, tá? Talvez não... Deixa eu ver se vai abrir para vocês. Abriu, ó, tá vendo? Abriu exatamente aquela planilha. Uma dúvida. Em relação ao total de homens e mulheres, isso foi o sistema mesmo que entendeu ou isso foi criado hipoteticamente? Não, eu estou usando esse exemplo aqui, ó, do exercício, tá? Estou fazendo exatamente esse total aqui. Agora, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Se sua pergunta é, professor, esse total aqui de pessoas matriculadas nesse curso que eu trouxe daí, peguei na internet, é real? Não sei. Não sei porque não foi eu que criei, né? Acredito que seja um valor real para a época que foi feita essa planilha. Né? A quantidade de pessoas matriculadas da graduação, quantidade de pessoas matriculadas na pós-graduação. O total, né, dá esse valor aqui. Ao mesmo tempo, dentro desse mesmo grupo aqui, eu tenho, dentro desse grupo aqui, não sei quantos são homens graduados, quantos são homens pós-graduados. Não tenho essa informação, né? Não sei. Mas sei que tenho dentro desse total de pessoas aqui, 51.770 homens, 46.194 mulheres, né? E, obrigatoriamente vai ter que dar o mesmo valor, né? Se não desse o mesmo valor a soma, é porque algum desses valores aqui estaria incorreto, né? Porque todos aqui teriam que ser homens ou mulheres. Então, quando somasse, tem que dar exatamente esse mesmo valor. Não sei se você entendeu a lógica. Da planilha, né, gente? A lógica da planilha. Eu entendi a lógica. Você não estava entendendo o porquê da quantidade do homem e a quantidade da mulher. Isso foi uma hipótese que o senhor criou? Aí é o que eu tô acabando de te responder. Eu acabei de te responder. Eu tô usando... Não, eu respondi agora mesmo quando você me perguntou. Eu respondi agora mesmo quando você me perguntou, tá? Você não tinha compreendido. Eu tô usando aquele exercício que eu já passei para vocês faz umas 2 semanas, para vocês inclusive fazerem, né? Inclusive vocês devem fazer esse exercício. Não vai valer nota, mas vale aprendizado, que é mais importante do que a nota. E eu estou exatamente pegando o valor daqui. Ou seja, se é hipotético ou não, não sei. Tá. Entendeu? Entendi. Acredito que sejam dados reais. Acredito. Uhum. Por ser tão específico assim. Tá, vamos lá. Então. Ô, professor, Oi. só consegue fazer pelo computador ou pode ser pelo celular também? Pelo celular vai ser quase que impossível você fazer isso aqui. É porque eu tô pra ajeitar meu notebook e ele apagou do nada. Eu não tô conseguindo, só na minha folga pra resolver. Então, assim, sem computador fica meio complicado. Até para você apresentar o trabalho final, tá? Até para você apresentar o trabalho final, que vai ter que ser apresentado assim na aula, né? Como vocês estão comigo agora, só que vocês que vão... Como é que funciona? Vocês que vão apresentar a planilha pronta e me explicar como vocês fizeram. Entendeu? É assim. Desses exercícios que o senhor passou. Não esse específico. Isso aqui é para vocês treinarem. Esses aqui é para vocês fazerem em casa, aprenderem, trazerem as dúvidas, né? Eu tô achando legal que ninguém tá trazendo dúvida. Então, assim, eu entendo que o pessoal tá aprendendo. O exercício que vai valer nota, eu ainda vou passar. Daqui umas 2 semanas, para vocês começarem a fazer. E aí vocês vão me apresentar no final da disciplina, lá para o dia 20 para lá, entendeu?
Aham. de dezembro. Então, nas próximas semanas, acho que daqui a 2 semanas eu já trago. Já posto lá no Moodle, né? Beleza? Então eu falei para vocês dessa exportação, download. Da mesma forma você pode importar arquivos, ou seja, trazer arquivos de fora para o Google Sheet aqui, tá? Ou seja, você pode também pegar um arquivo seu do Excel, você faz um upload, que é isso, enviar o arquivo para a nuvem. Porque, gente, eu não estou aqui logado na minha conta do Gmail, né? Quando eu clico aqui, ó, na verdade tudo isso aqui está armazenado na nuvem, isso não está no meu computador. Conceito de nuvem vocês já devem ter aprendido, que faz parte da primeira parte da disciplina, né? Então todos esses arquivos aqui estão na nuvem, né? Não está no meu computador. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Para eu acessar esses arquivos, eu basta estar logado com essa minha conta aqui, institucional. Eu posso ter outros arquivos? Posso. Eu posso ter outra conta com outros dados? Posso. Agora, se eu tiver logado em outra conta, não vai aparecer esses dados aqui, né? Que vocês estão vendo agora. Então, do mesmo jeito que eu fizer um upload para cá, deixa eu voltar, de um arquivo aqui, ó, por exemplo, se eu enviar um arquivo aqui para essa minha conta do Google, eu vou poder abrir esse arquivo do Excel aqui na nuvem, sem nenhum problema, tá? Aqui eu tenho o acesso aos Doc, Google Doc também, né, que é semelhante ao Word, a planilhas, a apresentação e formulários, né, que vocês podem criar para captar dados, fazer pesquisa, enfim, várias opções. Mas vamos lá. Eu vou aumentar aqui, voltar para cá, e aí a gente vai continuar editando. Então ele diz assim, ó, sobre a planilha anterior, aplicar formatações a seguir para que fique com uma figura abaixo. Como é que está a figura abaixo? Olha, já está mais parecido com o que a gente está trabalhando, né? Mudar a fonte para Geórgia, tamanho 14 para o título e 12 para o restante dos dados. Então vamos lá. Título ele pediu agora Geórgia. Tudo isso que eu estou fazendo, vocês devem fazer, tá? Geórgia, tamanho, aqui fiz, tamanho 14. Seleciono tudo e o resto ele pediu tamanho 12. Eu acho que já estava, né? No caso ele está pedindo aqui para deixar a Geórgia em tudo, beleza. Então eu vou aqui, clico aqui, tem o Roboto que estava, usei recentemente e já marco Geórgia. Beleza? Simples demais, galera, é muito simples. O que é que ele está falando mais? Selecionar a planilha e no menu formatar, clicar no comando cores alternadas e selecionar o padrão desejado. Em seguida, com a planilha selecionada, clicar na ferramenta bordas e fazer a seleção das bordas. Observe que a célula mesclada não aplicou a borda, tá? O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo isso. Eu vou selecionar aqui, formatar, cores alternadas. Tá? Marquei essa primeira, concluído. Ele ficou do jeito que estava. Ele já estava assim, né? Mas se eu limpar a formatação, se eu mudar aqui, com um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui limpar a formatação total, gente, ó. Olha o que aconteceu. Então limpei toda a formatação que eu tinha feito e vou fazer tudo de novo, só para vocês entenderem. Aqui ele pediu o quê? Vou já botar a de agora, né? Geórgia, tamanho 14, e aí eu vou mesclar aqui, ó, mesclar e centralizo, né? Que não está centralizado. Perfeito. Aqui ele pediu Geórgia, tamanho 12. Né? Esses três aqui ele pediu para eu deixar alinhado à direita. Olha como já está. Claro que as fórmulas, quando eu limpo formatação, isso não muda, né? A formatação do texto. Ele pediu para selecionar aqui e colocar formatar cores alternadas. Olha aí. Olha como já está
Bem parecido, né? Só falta a borda, que ele também pediu, né? Opa, peraí. Essa borda aqui, né? Então é colocar borda entre as células, né? Nos elementos aqui da planilha. Beleza? O que mais? Então, no menu comandos, a opção formatar. As opções são muito semelhantes às do Excel, porém bem mais básicas, realmente. O Excel tem um pouco mais de opção. Bastante selecionar o trecho da planilha e aplicar a formatação desejada. As opções também encontram-se na barra de ferramentas. Ok. Aí ele já pede aqui outra planilha. Isso aqui já foi uma planilha. Eu vou botar aqui, chamar de planilha 01. Ou se eu quiser chamar planilha alunos. Vou clicar aqui em adicionar uma nova planilha. Perceba que zero. Ah, apaguei tudo. Não, tenho duas planilhas e um só arquivo, né? O arquivo é aula 3. A aula 3 não é uma planilha, ele é um arquivo que contém várias planilhas, né? Então ele vai pedir agora para... ele vai dizer que a gente já utilizou soma, vamos lá. Já utilizamos a função soma anteriormente, mas há uma infinidade de funções, de fato, que tornam as tarefas na planilha mais fáceis. Muitas funções, só por curiosidade, eu vou mostrar aqui a vocês. Olha, soma, média, quantidade de número, máximo, mínimo, valor. Olha, soma, aqui está por categorias. Ó. Vou nem olhar todas. Eu vou nem falar também de todas, vou falar as mais simples. Funções de data. Ó, se eu quiser trazer a data e a hora atual como um valor de data, o ano, data, converte ano, mês, dia em uma data. Data valor, data diff. Gente, cada item desse é uma função, né? Funções estatísticas, aqui para quem trabalha com estatística, a gente não vai entrar nisso nem vai aprender tudo isso, né, gente? Mas algumas delas, como por exemplo funções lógicas, como esse se a gente vai trabalhar, que é muito utilizado. Algumas funções matemáticas, que é o caso dessa que a gente já está trabalhando, né? A soma. A média, ela na verdade ela é categorizada como uma função estatística, tá? Aqui é a mediana, né? É o valor médio de um conjunto de dados. Maior valor. Gente, mínimo valor. Tem função. Você passa aqui um ano estudando, né? Mas a gente vai aprender algumas estatísticas, né? Que é média, aquela parte que a gente já está vendo, algumas lógicas, algumas matemáticas. Lógicas a gente vai ver nessa se, matemática a gente vai ver a soma se também, acho que ela está aqui, soma se. Concat. E uma muito importante aqui que é a PROC-C e PROC-V. Também vamos aprender. Então, a partir da próxima aula será muito importante, tá, gente? Que vai entrar de fato nessas funções aí. Então ela fala que existem todas essas funções, né? E os cálculos das funções são refeitos. Tá, beleza. Principalmente porque ao alterar qualquer célula de dados, imediatamente os cálculos das funções são refeitos. Vocês já sabem disso. A função gráficos já foi utilizada no Google Documents. Aqui é um trabalho que ela está se referindo ao trabalho que ela já fez. Na verdade, o que ela quer é que a gente faça essa planilha aqui. A gente vai fazer. Tá? Funcionário, cargo, salário por hora e horas trabalhadas. Então, eu vou vir aqui. Liguei o caps lock, funcionário, cargo, trabalho por horas trabalhadas. Clico aqui, aqui. Então ele está falando José, Maria, Paulo, Ana Paula e Carlas. Vamos botar os mesmos valores para não ficar José, Maria, Paulo, Ana Carla, né? E Paula
Não, é Carlos. Aí ela diz, Carlos, máquinas, recepcionista, digitador, recepcionista e máquinas. Recepcionista é o operador, né? Op máquina, né? E recepcionista, não é isso? Não, recepcionista e op máquinas. Ctrl X, Ctrl V. Op máquinas. Recepcionista é aqui, Ctrl X, Ctrl V, digitador é aqui, Ctrl X, Ctrl V. Recepcionista ele já ajuda. Clique duas vezes, ele não está entrando nas duas células não, tá, gente? Aí ele fala 6, 4, 3,5, 4, 6. 6, 4, 3,5, 4 e 6. Horas trabalhadas, 150, 180, 100, 100, 120. 50, 180, 100, 100, 120. Beleza. Ainda tem Everton, programador 10, 120. Esse aqui é o que trabalha mais, 10 horas, trabalho por hora. Mas a hora trabalhada não tá. Então ele diz assim, em seguida, aplique as formatações e elabore as fórmulas para calcular. Essa formatação aqui, ele não falou de qual formatação, né? Mas ele está mostrando aqui que tá uma barra, tá com borda, né? Calibre 11, a gente tá para ver pela imagem, calibre 11, e em cima tá negrito, ó. É só você ver pela imagem, ó. Negrito, calibre 11, vamos fazer isso. Isso, negrito, calibre, tem calibre aqui? E aí nessa, que eu, pelo menos eu não tô vendo. Vou deixar Arial mesmo. E bordas, né? Seleciono todo mundo. Bordas é aqui, ó. Bordas. De como quer que eu quero a borda. Posso inclusive escolher cor, mas eu não vou me preocupar aqui muito com formatação não, tá, gente? Preciso que vocês entendam as questões das fórmulas, como as fórmulas funcionam, que é o mais importante. Aí ele disse assim, beleza. O que é que ele está pedindo agora aqui? Ó? Você vai criar um novo campo, ó, salário pago, que vai ser o salário da hora vezes as horas trabalhadas. Né? É trabalho por horas isso aqui, é? Eu escrevi errado. Salário por hora, desculpa, gente. Ninguém me corrige, né? Vocês estão aí, então? Eita, salário. Salário por horas e horas trabalhadas. É porque o senhor é tão ligeirinho, professor, que o senhor fala de uma forma como se a gente já soubesse. Não, eu tô falando aqui, mas se vocês não me interromperem, não perguntar como o Joel perguntou, não entendi, na minha mente eu vou compreendendo o que vocês estão compreendendo. Né? Mas mais lento do que isso, eu não posso ser lento para digitar aqui, né? Eu não posso chegar aqui, Não, professor, né? Eu também não posso. Então, vamos lá. Ironizando dessa forma, não é ser lento, né? É porque o senhor fala de uma forma como se o senhor estivesse assim, lidando com pessoas que já têm habilidade. É porque, não sei se você viu nas últimas aulas, mas o que eu fiz aqui já foi ensinado. Né? Eu não sei se você viu nas aulas anteriores. Já foi ensinado, né? De forma que essa planilha já era para ter sido feita por vocês, inclusive. Então, eu não posso ir muito devagar, porque eu compreendo que vocês já fizeram essa planilha.
testaram em casa, treinaram, tentaram fazer essas planilhas aqui, que eu solicitei já há 2 semanas. Não vale nota, não é obrigatório, mas eu entendo que para quem quer aprender é importante que treine, né? Mas vamos Como eu lá. falei, eu tenho um notebook, então eu não vou mentir dizer que eu treinei sem ter Entendi. treinado. Não, eu entendo, mas o que eu tô querendo dizer é que esse assunto de digitar em uma planilha, de formatar a planilha, ele já foi dado. Tá? Entendido? Essa parte de formatação. Quando eu começo a falar, inclusive a questão das funções. Agora, quando eu começar aqui a falar mais funções, aí você vai ver que eu vou falar mais devagar. A não ser que o pessoal esteja compreendido. Mas tudo isso de formatação faz 2 semanas que foi dado, né? Mas enfim, por exemplo, aqui isso que está aqui já foi dado. Essa aula está sendo só uma revisão das 2 últimas aulas. Mas vamos lá. Salário pago, salário por hora mais vezes horas trabalhadas. Então eu vou criar uma coluna nova aqui. Salário pago. O que é salário pago? Nada mais é a quantidade que eu ganho por hora, é o valor, vezes as horas trabalhadas. Então, se eu trabalho 150 horas e o meu salário é R$100 por hora, é só eu multiplicar esse valor por esse, né? Claro, óbvio que eu não vou usar a calculadora, fazer essa conta e botar o valor aqui, né? Não, vou calcular aqui. Quanto é 150 vezes 6? 150 vezes 6 é 900. Vou chegar aqui e tá 900. Se você fizer isso, eu vou chegar e vou dizer, tá errado. Mas, professor, é 900. Aí eu venho aqui e digo, e se eu trabalhar 200 horas? Vai ser 900? Não vai. Vai ser 1.200. Então, você tem que fazer usando a planilha. Vou botar negrito aqui, 11 aqui, beleza. 11 é 11, tem que botar 11 em todo mundo. Eita. 2 cliques aqui. 2 cliques aqui para afastar. Borda aqui. Pronto. Então, quanto é o salário pago? É salário vezes horas trabalhadas. Então, vai ser igual. Igual. Já expliquei isso aqui, já é antigo também. Igual C2 vezes, asterisco, né? Se não é um X, vezes D2. Enter. E aquilo que eu falei na aula passada. De maneira inteligente, ele já me sugere aqui um preenchimento automático. Bem, se tu multiplicou essa célula por essa célula, quer dizer que nas demais aqui tu vai querer multiplicar essa por essa. Essa por essa. Essa por essa. Não é isso? É. Aí eu marco aqui, ó. Clico aqui, eu dou um Ctrl Enter. Ok, não preciso nem fazer os demais. Ele já fez para mim. De fato é isso que eu quero. Então, salário pago, feito. O que é que ele quer agora? Ele quer que eu crie embaixo aqui, ó, um total horas barra média, né? Que é... Vamos ver o que é que ele está dizendo aqui. Total de horas trabalhadas. Ele vai pedir que ele está pedindo que eu use a função soma, também já explicada na aula passada, na coluna de horas trabalhadas. Muito simples, né, gente? Muito simples. Eu vou somar esse total aqui. Imensas formas. Aula passada. D2 mais D3 mais D4. Tá certo essa forma que eu estou fazendo? Hein? Tá certo? Essa forma que eu fiz, célula por célula? Também. Gostei da resposta. Também, exatamente. E se eu usar essa? Soma de D2 até D7. Beleza. Tá mais certo, né, gente? Aquilo que eu já expliquei a vocês. Bem mais simples. A 770. Posso usar usando a ferramenta soma, como eu disse a vocês. Seleciona tudo aqui. Mas o resultado final vai ser o mesmo. Não vou deixar desse jeito. Peraí. Eu vou refazer. Tá aqui.
Ela pediu média do salário pago, ou seja, ela quer uma média do que foi pago. Ok, beleza, fácil demais. Como é a função média? Não lembro como é a função média. É média com acento? É sem acento? Como é? Não lembro. Ah, então vem aqui, ó. Pá, média. Seleciona tudo isso aqui que ele vai te dar a média. 715. Ele até me sugeriu aqui a soma, mas não é. É isso que ele pediu? 715. Total. Aí como é que ela quer? Ele quer total horas barra média da coluna A até a coluna C. Vocês estão vendo que essa formatação aqui está incluindo todas essas, ou seja, está mesclado essa célula aqui. Vocês estão vendo que não tem divisão aqui, né? Como é que eu faço isso? Total, eu vou escrever aqui, ó. Total, opa, deixa eu escrever. Eita, guta séria. Total horas barra média. Foi isso que ela procurou lá. Tá do mesmo jeito? Não tá. Ela tá ocupando isso aqui tudo. Né, ó? Ocupando isso aqui tudo. Então eu vou mesclar. Simplesmente isso. Daqui até aqui, né? Até a coluna C. Centralizo? Não. Não é centralizada. Ela pediu alinhada à direita, ó. Ó, olha pra cá. Alinhada à direita. Vou botar uma borda. Tá bonito agora? Tá idêntico? Não tá idêntico. Quem pode identificar pra mim a diferença dessa pra essa? Vou voltar. Aqui. 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 Quem pode identificar onde está precisando de uma formatação? Hein? Quem pode? Tem uma que tá com o RS. Perfeito, Joel. Valeu. Então eu vou selecionar isso aqui porque isso é dinheiro. Eu não deixo assim. Se é dinheiro, eu venho formatar número e boto como moeda. Professor, no caso, se eu não quiser botar esse RS, vai ficar a mesma coisa? A soma aqui, o valor dá a mesma coisa. É tanto que se você clicar aqui e olhar a caixa de fórmulas, não muda nada. Isso é formatação. No entanto, a sua planilha fica mal feita, né? Aparentemente. É como se você construísse um prédio todo dentro das normas da engenharia, mais feio que só por fora. Aí ninguém vai comprar apartamento lá, né? Ah, esse prédio é muito feio, tá entendendo? Ah, mas ele é seguro, ele não cai não, ele tá todo calculado aqui corretamente. Mas ele é feio. É mais ou menos isso, né? Um pouco de estética. Inclusive, onde é que eu poderia melhorar ainda essa planilha? Que ela não tá totalmente legal, mesmo agora. Ah, ela tá idêntica a essa. Mas eu faria de jeito diferente. Aonde vocês mexeriam aqui? Hein? O que vocês mudariam aí em termos de formatação? Um Só décimo. enfeitando, professor. Oi? Nesse caso, só enfeitando. Enfeitando o quê? Né? Não precisa enfeitar, não. Não precisa colocar nada de novo. O que eu estou querendo dizer é o que vocês mudariam aqui para ficar mais claro em relação à formatação, em relação principalmente aos números, né? Não esqueça essas duas colunas aqui, não está aqui não. Mas o que vocês mudariam para ficar mais claro a formatação? Quem pode me ajudar? O que eu disse em questão de posição, assim, Não é posição. Poderia ser, mas não é. Você pode pensar, professor, deixar isso aqui para desse canto para esse canto. Não, aí é uma questão de gosto. Mas o que precisa ser melhorado aí não é nem uma questão de gosto. É uma questão de
de estar mais correto mesmo, né? Onde é que eu poderia mexer aí para dizer, ó, agora a formatação está mais correta de acordo com o que eu estou fazendo nessa planilha. Por exemplo, a gente botou um valor de reais aqui porque era mais correto deixar um... Porque o que é 900 pago? Será que não é dólar? É euro? Aqui eu estou dizendo que é 900 reais. Se você deixa só o 900 aqui... Você não sabe. Você não sabe nem o que é. Entendi. Não sabe a moeda, não sabe se é 900... O quê? 900 prata, 900 o quê? Aqui eu estou especificando que é reais. Em que outro ponto eu posso melhorar? Quem me ajuda? Poderia colocar os reais ao invés de ser na frente, colocar atrás, ou vai de gosto também? Não, isso não é de gosto, né? Reais atrás, que você está dizendo para lá, isso não existe, né? Você está dizendo isso aqui, não. Isso aí não existe, né? Isso aqui isso aqui não é errado, na realidade. Se foi você está dizendo. Eu não sabia que seria errado, não, professor. Eu já vi fica dessa errado. forma também. O padrão isso não está correto, não. Mas não é isso, não. Eu estou falando de uma mudança, gente, significativa. Não é uma mudançazinha. Não, eu aumentava essa letra aqui para 11. Não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando de algo significativo, igual esse aqui. Essa questão de hora aí. Oi? Trabalhar. Aqui? Ou aqui? Em que coluna você... C ou D? Na D. Certo, o que é que você quer Essa mudar aí? questão de horas trabalhadas ficou só 150. Sim, qual o problema? Esse aí é o valor da planilha. A gente não Certo. pode discutir isso, né? Eu trabalho 150 horas, sim. Formato, não muda nada. Eu quero saber assim, em relação à formatação. Em relação à formatação, o que é que a gente mudaria aí? Para melhorar a planilha. De fato, melhorar a planilha. Não é repito, eu botaria essa letra maior, eu mudaria a fonte. Não, isso aí é gosto. Estou falando de uma coisa que não é questão de gosto, é questão de ser realmente mais correto. Semelhante a isso aqui. Como eu fiz agora. Não. Tirar esse cifrão daqui, formatar isso como um número, não é questão de gosto. É questão de que está errado. Ou que, ao menos, não está tão legal. Né? Pronto. Dentro dessa mesma proporção, que outra mudança eu faria? Na C, Certo. como tem esse 3,5, não mudaria se eu botasse, se eu colocasse em todos. Com uma casa decimal? Oi? Você está dizendo mudasse todos para quê? Para uma casa decimal para todo mundo? Não vai mudar também. Não muda você está dizendo fazer isso. Isso. Não mudaria muito. Fica até melhorzinho, mas não é isso. Não é isso. Mas fica até, ficar um pouco fora do padrão. Esse aqui tá com vírgula, esse não tá. É legalzinho. Fica até mais bonitinho assim. Mas não é isso. É quase isso. Você chegou mais perto do que todo mundo agora. E aí? Pensando, calma. Pensa aí, olha aí o que é que eu tô fazendo, funcionário. Mas já disse que não tá aqui, né? Nesses dois. Mas o que é que eu tô falando aqui em horas? O que é que eu posso melhorar aqui? O que é esse número? O que é esse número? O que é que eu posso melhorar aqui de fato? Eu já disse que não é essas melhorias que são subjetivas, né? Que tipo de formatação nesses números eu posso alterar para ficar mais claro do que é a minha planilha? Você chegou até perto. Até pensei que você ia falar. Professor, o salário pago para a casa do F?
somar o salário. Não, Ô, é o que eu professor, falei, rapidinho, é formatação só. Eu não tô, eu disse, não vai adicionar nada na planilha. É só Ah. formatação. E não tem sentido eu Ah, somar. diga logo, pelo amor de Deus. Não, vocês têm que pensar, tem que participar da aula, gente. Ô, professor, Oi. essa questão de salário por hora, Tá. como é que eu vou saber quanto paga cada hora? Eu teria que... Salário por hora aqui é o valor que recebe por cada hora, é isso que ele está dizendo. Isso. Um operador de máquina recebe 6, ó. Você pode olhar aqui, ó, operador de máquina recebendo 6, recepcionista 4, digitador 3,5 e programador 10. É isso que ele está dizendo. Entendeu? Continue aí, Você que tava falando. Não, eu pensei outra coisa. O que foi que você pensou? Diga. Pode ser. Não, Vá. eu pensei para ficar mais claro, né? Tá. Só que tu disse que esse é salário por horas. Isso, é salário por cada hora trabalhada, ele ganha esse valor aí. Isso. Tá. Ai, meu Deus do céu, como é? Tenha medo não, pode falar. Aqui é o quê? Salário por hora. Cada hora trabalhada eu ganho isso. Esse camarada trabalhou 150, vai ganhar 900, porque é exatamente a multiplicação de C2 vezes D2. Entendeu? Então, o que é que eu poderia mudar aqui na formatação dessa planilha, sem ser nessa A nem nessa B? O que é que eu poderia mudar para ficar mais correta a minha planilha? Acrescentar alguma coisa, tipo assim, nas horas trabalhadas, 150 horas, aí botar 150H. 150 horas, colocar assim, é? Você está dizendo? Isso não funciona. Sua pergunta, sua observação foi boa, tá? Mas não é isso. Inclusive, isso não funciona por quê? Porque horas trabalhadas aqui são números. Eu não posso colocar uma letra no meio, eu não posso colocar 150 horas, por exemplo. Por quê? Porque ele vai entender que isso é um texto. Então, número vezes texto não consegue calcular. E em cima já Tá? tá dizendo horas. Isso, perfeitamente. Se você quer dizer que isso aqui é horas mesmo, não é minutos, você bota minutos ou horas trabalhadas, ou bota entre parênteses aqui, horas. Mas não era desnecessário, que já está, como ela comentou aí, alguém comentou, uma das meninas, horas trabalhadas. Então é horas, isso aqui é horas. Eu já sei que a unidade é horas. Claro que uma forma também, não é isso, mas uma forma de melhoria. Eu estou com duas melhorias aqui, inclusive essa que eu vou falar agora. Eu posso vir aqui e dizer que isso é uma hora assim, desse jeito. Certo? Só que aí eu tenho que botar aqui 150, mas vai dar no mesmo no final, né? Porque eu ia ter que botar os minutos e os segundos. Ninguém trabalha, ninguém conta isso, né? Minutos e segundos, né? Mas e aí, galera? Onde é que eu poderia melhorar? Semelhante a isso aqui. Semelhante a isso aqui que foi feito, que eu expliquei aqui. Aqui eu estou trabalhando com reais. O senhor poderia colocar o valor da hora? E o valor da hora não já está aqui, mulher? Bem. Ai, que doido. O valor da hora já está aqui, ó. E aí? Bora? É simples, pessoal. Semelhante ao que eu já fiz aqui, ó. É bem semelhante, inclusive. Bora, gente, participa. Oi? Oi? Formatação dos textos.
Eu já falei Não. que É aqui na, não é, é na questão da numeração. né? Formatação dessa coluna A e B não é. Eu já falei, né? É em salário por horas. Foi quem chegou mais perto. Também não disse que era lá, mas alguém chegou mais perto aí quando pediu para eu colocar uma casa decimal para ficar mais igual com esse. Beleza, ficou mais Foi. bonitinho. Mas, fora isso, o que é que eu poderia falar, né? Fazer aqui na formatação dessas células para deixar mais correto, semelhante ao que eu já fiz aqui. Semelhante que antes aqui tinha números. Eu O formatei. cifrão não vai ser, né? Oi? O cifrão Aonde? no salário por horas? Sim, aqui? Você está dizendo? Sim. Perfeito, gente. É só isso. Isso não é salário? O 6 É, aqui é o quê? salário. 6 aqui é o quê? 6. Quanto é que eu ganho por hora? Diga aí, quanto é que o José ganha por hora? 6 6 o quê? reais. Aonde é que você está vendo reais? Não, eu subentendo porque Não, o mas salário não, pago não, é não. em reais. Subtendo não funciona, né? Subtendo não funciona. É isso que eu estou dizendo. Uhum. Eu subtendo, mas por quê? Baseado em quê? Porque está em português? Não, porque é salário. Não, mas salário pode ser dólar. Não, mas a gente não tá falando em real, então eu preciso Não, colocar em mas ponto aonde, nove. aí é que tá. Onde é que eu tô falando em reais aqui? Em nenhum momento. Se eu tivesse feito isso assim, ó, aqui, aí poderia até ser. Aí tudo bem. Não é a melhor forma também, não. Mas existe uma formatação para isso. Mas alguém falou agora, foi você que falou do reais aqui? Eu. Então, é isso. Chega aqui e fazer isso. Isso é real. Quanto eu ganho. Isso é real. Tá? Não é porque aqui está em reais e aqui eu já vou subentender que é reais. Não. Tem que fazer correto. O valor no final dá o mesmo? Dá. Mas agora a planilha não está mais correta. Quem discorda de que ela está mais correta? Quem Tá bem discorda? melhor. Exatamente. Tá? Inclusive aqui não foi feito, né? Mas por esquecimento e tal, eu vi agora. Então, ó, vamos agora criar um gráfico. Com os dados da coluna E, de salário pago, tá? Eu não vou entrar nessa parte de desvio padrão, não. Mas eu quero criar um gráfico que fique mais ou menos assim, porque eu não vou entrar na... Qual é o salário de cada aluno, de cada pessoa, né? Opa, desculpa, aqui, cadê? Aqui. Eu vou vir aqui, Siri Gráfico. Ele me dá aqui algumas opções de gráficos de colunas. Aquele gráfico que tem na imagem é um gráfico de barras, tá? Assim, ó. E entre essas opções de gráficos, a gente não vai entrar em tantos detalhes, tá? Do gráfico, senão é uma aula só disso. O que eu vou falar aqui é o quê? Criei um gráfico. Eu disse que não vou entrar em detalhes de gráfico, porque senão é uma aula. O que eu vou falar aqui é o quê? Como você inserir esse gráfico? Esse gráfico aqui foi gerado a partir da coluna E, tá? Vocês viram. Vou apagar ele. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a coluna E, inserir gráficos. Novamente. O tipo do gráfico vai estar aqui, ó. Ele me sugere alguns gráficos. Esse gráfico de pizza não é um gráfico muito legal, para quem estuda análise de dados sabe melhor sobre isso. É um gráfico que não... Na maioria das vezes, por muitos inclusive é criticado, na maioria das vezes não é um gráfico que representa bem os dados, né? Então, eu posso representar aqui com um gráfico de colunas, que é esse tipo de gráfico aqui, como vocês estão vendo, ó, que sai a quantidade, né, o valor pago, o salário pago, dimensionado em colunas. Para que serve isso? Serve para você comparar. Por exemplo, se eu criei aqui o gráfico, eu posso diminuir, né, arrastando ele.
Por que é legal um gráfico de colunas? Você pode aqui diminuir, aumentar ele do jeito que você quiser. Serve para você comparar. Só que preste atenção que eu tô só com valores aqui, né? Cadê o nome do pessoal, né? Eu não selecionei. Rapaz, e agora? Eu ia dizer isso agora. Né? Para excluir esse gráfico, eu posso... Cadê? Posso colocar um valor aqui de funcionário. Como é que eu faria isso, né? Quando você for criar o gráfico, a melhor forma, você pega e seleciona os dois. Opa! Você pode selecionar, inclusive você pode selecionar a planilha toda, tá? Rapidinho só aqui, gente, para eu pegar um pouquinho de água. Beleza, rapidinho. Ela pediu uma coluna. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui de desvio padrão não, tá, gente? Isso aqui é uma questão de estatística, eu não vou entrar nesse detalhe não. Deixa eu só pegar aqui minha água que secou. Eita, pera aí, gente. Rapidinho, eu cliquei aqui numa... voltou. Porque tem uma tecla aqui para gravar e parar de gravar. E sem querer, eu acho que eu apertei aqui, ele pausou. Mas tá gravando ainda. Como é a sua pergunta? No caso, a gente faz o gráfico pela coluna. Eu posso fazer da tabela inteira? Sim, pode. O que eu vou fazer aqui, O que eu vou fazer aqui é selecionar só esses duas colunas. Como é que eu faço isso? Ó? Seleciono assim, ó. Shift, selecionei tudo. Seguro o Ctrl. Estou segurando o Ctrl agora, ó. Aí agora seguro o Shift, seleciona todo, tá? Então eu selecionei essas duas colunas. Vou inserir um gráfico aqui. Inserir. Vou mudar o gráfico para gráfico de barras. Mudei, ó. Pronto. Vou fechar aqui. Diminuir um pouco. Pronto. Foi o que ele criou aqui. Um gráfico, salário pago versus funcionário. Eu posso clicar duas vezes aqui e mudar esse texto, tá? Salário. Jesus, salário. Salário dos funcionários. Sei lá, por mês, sei lá. Então, José ganha até aqui. Aí você diz, tá, professor, mas se eu quiser saber quando José ganha, é muito mais fácil eu olhar para a planilha. Perfeito. Mas tem um detalhe, se tu quiser comparar o quanto José ganha em relação ao quanto Ana Carla ganha, a gente pode ver que José, não necessariamente, mas José ganha quase o dobro de Ana Carla. Sem eu precisar olhar para cá e dizer 900 e Ana Carla é 400, mais que o dobro. Aí eu vou, ele ganha mais que o dobro, porque 400 vezes 2 é 800, que ainda é menor do que 900. Mas aqui você, pela imagem, você consegue fazer essa comparação. Se eu olhar para o gráfico e disser assim, perguntar a vocês, quem é que ganha mais? Olhando para o gráfico, vocês respondem rapidamente, é Everton. Né? Olhando para o gráfico. Mas aqui você talvez tivesse que olhar todos os valores. Então essa é a forma de você inserir um gráfico. Vou clicar aqui e arrastar ele. Cuidado para você não... Assim, pelo menos. Você pode editar o gráfico. Se eu quiser usar uma linha como cabeçalho ou não, é melhor que não marque essa opção aqui, deixa marcada. Deixa eu ver aqui onde é que a gente pode. Não tem muito o que personalizar. Tem muito que personalizar. Não tem muito
de necessidade para o curso de vocês em editar, em configurar demais essa parte de gráficos, tá? Apenas entender o que é cada gráfico, o básico. Um gráfico de barras, o gráfico de barra e o gráfico de colunas, que é esse aqui, eles são bem semelhantes, ó, bem semelhantes. Você vai usar o que normalmente se adequar melhor ao seu trabalho, né? São gráficos para comparação. Às vezes, um gráfico de colunas, a depender da quantidade de pessoas aqui no eixo X, o eixo X todo mundo sabe o que é o eixo X, né? Os eixos das abscissas, essa parte de baixo aqui. Então, a quantidade de pessoas aqui, se estiver muito grande, talvez seja melhor você representar em forma de barra. Aqui está bem equilibrado, né? Não tem tantos valores dispersos. Eu apresentaria esse gráfico de forma de barras, assim. De colunas, desculpa, assim. Tá? E também tem um gráfico de pizza. Né? Ele usou aqui os dados lá daquele homens e mulheres, lembra? Que está nessa planilha aqui. Eu vou botar aqui planilha de funcionários. Cliquei 2 vezes, alterei o nome da planilha. Essa outra aqui, lembra? Então, se eu quiser criar aqui um gráfico de pizza com esses 2 valores aqui, aí nesse caso um gráfico de pizza é interessante, para você saber a proporção de pessoas, né? Porque se eu perguntasse a vocês, qual é a proporção de homens, qual é a proporção de mulheres? Você vai ficar meio assim, não, acho que homem tem 52%, você não tem um valor errado, correto, né? Então, você pode selecionar os 2, inserir gráficos. E aqui tem a opção gráfico de pixel. Ele já deu a proporção. Deixa eu ver o que é que a gente pode... Não tem muito o que fazer também aqui. É mais do que suficiente, né? Pronto, isso é um gráfico de pizza. Vou aumentar aqui. Pronto. Homem 52,8, mulher 47,2. De acordo com esse valor, isso é a proporção. Ele já calculou para mim. Só a título de curiosidade, como é que eu calculo essa proporção? Fácil. Qual é o total de homens e mulheres? 97.964. Como é que eu sei a proporção de homens e mulheres? Muito simples. É só eu pegar esse valor aqui e dividir por essa quantidade aqui, multiplicado por 100. Ó. Igual esse cara aqui, dividido por esse, que é o total. Opa, peraí. E multiplicar. Se eu só dividir, o que é que eu vou ter? Ó? Vou ter um número bem grande assim, ó, 0,52. Com certeza um número menor do que 1, né? Porque vai ser um valor que com certeza é menor do que esse, porque esse valor aqui é a soma desses dois, né? Ou a soma desses dois aqui. Então esse número dividido por esse, com certeza é menor do que 1, é óbvio, é claro. Então eu vou diminuir a quantidade de casas decimais, vou deixar assim, 0,528. Mas que proporção é essa? Aqui não está em percentual. Você pode multiplicar por 100 isso aqui. Mas por que multiplicar por 100? Vou explicar já já. Então, divido, multiplico por 100. Opa, massa, 52,846. Mas isso não está em percentual ainda. Isso é um número. 52,846 é o quê? Aí eu posso dizer porcento dos homens. Aí você vai me perguntar, você vai me perguntar, professor, por que porcento? Vamos para cá, porcentagem. Pronto. Agora, eu já tinha multiplicado por 100, eu tiro 100. E aí fica ok. Se eu quiser tirar uma casa decimal, professor, mas, peraí, como é que... O que é porcento? Porcento é por 100, gente. Quando eu digo assim, 1%, o que significa isso? Isso é a mesma coisa de 1 de 100. 1 dividido por 100. É 1%. 1 de 100. Isso é 1%. 52,8% é o quê? 52,8 de 100. A cada 100 alunos,
52, ou aproximadamente 53, são homens. É isso que está sendo dito. Né? De maneira semelhante, eu vou fazer aqui, ó, esse mulheres, dividido pelo total do Enter. Ah, eu não quero assim não, eu quero percentual. Então, eu venho aqui, número, porcentagem. Já me deu. Ah, aqui está 47,2, aqui está 47,15, ele arredondou. Tá? Então, ele já fez esse mesmo cálculo que a gente fez aqui, automaticamente no gráfico de pizza. Beleza? Eu vou apagar para tirar essa coluna aqui e perfeito. Aqui ele vai falar de ordenar, enfim. Gente, eu vou parar por aqui, né? Mas eu peço, essa planilha está aí para vocês, ó. Planilha alunos e planilha funcionários. Continuem aqui, ordenados. Deixa eu ver o que é que ele vai falar. Ordenar. É mais a questão de ordenação e compartilhamento. Eu queria que vocês fizessem o restante aqui desse material até o 9. Para a próxima aula. Tá? Essa planilha está disponível aí para vocês. Eu vou, inclusive, compartilhar ela agora. Compartilhar. Opa, está restrito, né? Eu vou deixar para qualquer pessoa que tem um link, copiar o link. E vou dar aqui a vocês. Eu, inclusive, vou já botar no Moodle aqui, tá? Eu vou adicionar aqui, ó, nesse tópico 15. Uma URL. Planilha 18/11/2022. Tá aí, ó. Clicou aqui, vocês abrem essa planilha. Tá aqui ela. Lindo, perfeito, maravilhoso. A mesma planilha que tá aqui. Então vocês podem utilizar já ela para estudarem, para estudar, e podem e devem pegar esse material que também está no Moodle. Eu fechei a janela, né? Também está no Moodle. Aqui, ó. Esse primeiro. O Goshitsune. É ele mesmo. E fazer um passo a passo para continuar esse estudo aqui. Né? Como forma de treinamento. Beleza, galera? Já dá um tchau aqui para vocês. Tchau. Ok, professor. Boa noite. Já calma, hein, professor. Tô calmo, tô calmo, tô calmo, tô calmo. O fundo que tá legal, né? O fundo ali, ó. Aí, ó. Eu passo roupa, viu? Vocês estão pensando o quê? É o quê? Eu passo roupa também. Galera, vocês têm que estudar, galera. Vocês têm que praticar planilha, senão fica difícil de aprender. Final de semestre a gente se encontra aí. Vocês vão ter que mostrar as planilhas pra mim. Próxima aula eu quero que vocês tragam esse material aí, tá? Feito. E a gente vai trazer mais planilhas cada vez mais profundas, né? Próxima aula, dia 25, vai ter uma aula ainda dia 1º, né? Dia 30, dia 2, acho que é dia 2. Dia 9, 3 aulas. Dia 16, 4 aulas. A gente ainda tem 4 aulas, tá? De planilhas. No dia 23 é a última aula, não sei se tem aula ainda, enfim. Mas nessa última semana aí é quando vocês vão me apresentar a planilha. Quem não fez a prova vai poder fazer. E aí já vai ser a prova final também no outro dia, assim, no último dia de aula. Mas a gente tem, até o dia 16 tem aula, né? A prova não seria necessariamente dia 23. Professor, nem vi, já saiu o resultado da prova já? Já. Deixa eu parar a gravação aqui, não sei, né? Porque vai não sair a nota todo mundo, mas tá lá a nota, tá? Eu vou parar aqui, tá? Cadê? Olha, 1 hora e 20. Praticamente já. De aula. Tava gravando, eu pensei que tinha parado uma vez.
Vou parar agora, beleza?